Olá, alunos do 7º ano do ensino fundamental. A nossa aula de hoje é sobre modernidade e escravidão. Nós vamos trabalhar nesta aula a habilidade EF 07H115 e dentro desta habilidade nós vamos discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. E dentro do objetivo desta aula, nós vamos identificar as principais diferenças entre a escravidão moderna em relação ao mundo antigo e ao mundo medieval. E a pergunta disparadora de hoje é: qual elemento distingue a escravidão na modernidade e a escravidão na antiguidade? Nós sabemos que em todos os processos de escravidão, o escravizado ele se torna uma mercadoria que pode ser escravizado em qualquer tempo, pois esse escravo ele não tinha direito nenhum. Então, o que distingue aí essa escravidão moderna dessa escravidão medieval em todos os tempos é o conceito de raça. E nós vamos identificar agora a principal diferença entre servo e escravo, que é justamente, alunos, a questão da propriedade. Enquanto os escravos eram de seus senhores e podiam, portanto, ser trocados ou ser vendidos em qualquer transação comercial, esses servos eles não pertenciam a ninguém. A relação neste caso era de dependência e não uma relação de propriedade. E vamos lá para Roma antiga, na antiguidade, é onde nós temos um dos exemplos mais conhecidos, aí de escravidão, onde lá na Roma antiga as pessoas eram escravizadas por dívida, por nascimento ou por serem aí prisioneiros de guerra, Então, neste cenário, estas pessoas elas eram excluídas aí da vida política, assim como os plebeus naquela época, que embora eles fossem livres, eles não tinham também direitos políticos e poderiam se tornar escravos, devido à impossibilidade aí também do pagamento de dívidas. Vamos lá agora para a Grécia Antiga. E estima-se também que em Atenas, a maioria dos cidadãos tinha pelo menos um escravizado, A maior parte dos escritores nos fala isso, Nesta questão do período antigo, que eles lá na Grécia Antiga consideravam a escravidão como uma prática comum. Era um componente ali integral da vida da Grécia Antiga, ao longo de toda a sua história. Então era visto, queridos alunos, como algo assim natural. Homens e mulheres, estrangeiros e prisioneiros de guerra, eles desempenhavam as mais diversas funções. Mas o que seria, alunos, essa servidão medieval? Então, a servidão medieval, nós entendemos que era uma relação de trabalho no qual uma pessoa ou o servo devia algumas obrigações a outra pessoa, que no caso era o senhor. E essas obrigações, geralmente, elas eram pagas em forma de tributos, em troca de um pedaço de terra para que esse servo pudesse produzir, onde esse servo buscava também proteção e segurança militar, que era fornecida aí pelos senhores feudais. E um desses tributos, nós temos alguns tributos que esse servo pagava aí ao seu senhor. E temos a talha, banalidades, a corveia e a mão morta, que é alguns dos tributos que esse servo aí pagava ao seu senhor. Mas afinal, alunos, o que é escravidão moderna? Falando de escravidão, essa questão da escravidão, ela se expressa, nas relações de trabalho que violam os direitos básicos, relacionados à nossa liberdade, à nossa dignidade, que força aí as pessoas
contra a sua vontade por meio de intimidação, que passam por ameaças, violência física, psicológica. Então, a escravidão moderna, ou a escravidão negra, ela começa lá atrás com o tráfico africano no século XV, que se inicia por iniciativa dos portugueses em 1444, que eles começaram, esses portugueses, a adquirir escravos negros, né? Vindos lá do Sudão, né? Com a exploração da costa da África e a colonização das Américas. Esses portugueses começaram a trazer esses escravos negros de várias regiões da África, como a Senegâmbia, Angola, no Congo e o Moçambique. E os locais que mais receberam escravos aqui no Brasil foram o Rio de Janeiro, Recife e Salvador. E assim termina a nossa aula. Até a próxima aula, alunos.